A internet é muito mais que um meio de comunicação. Através dela, podemos nos informar sobre as mais variadas coisas e, às vezes, até pesquisar sobre aquele velho mito popular que é passado de geração em geração. Por exemplo, já te disseram que estalar os dedos faz mal? E que engolir uma semente pode fazer nascer uma árvore dentro de você? Sua mãe já te disse que se você engolisse um chiclete, ele ia ficar pregado na parede do seu estômago? Então, eu sou Ivan Lima e vou contar para vocês alguns mitos envolvendo o nosso corpo. Para começar, eu quero falar de um mito que existe especificamente no Brasil. Sabe aquela história de que manga com leite faz mal? Pois é, isso não passa de uma grande mentira. Muito pelo contrário. Segundo nutrólogos, manga com leite é uma mistura bastante nutritiva e que traz uma série de benefícios ao nosso corpo. Os dois alimentos são ricos em vitaminas e nutrientes que, inclusive, fortalecem o nosso sistema imunológico. Então, quando te disserem que manga com leite faz mal, você já pode ensinar para a pessoa que tudo isso não passa de um mito. E quem foi a primeira pessoa a espalhar essa grande mentira? A história desse mito também é bem interessante e tem a ver com a escravidão no Brasil. Na época do Brasil colônia, de quando o leite era um alimento caro que costumava ser consumido apenas por pessoas ricas, os escravos tinham o costume de consumir muita manga, pois, como vocês devem saber, a mangueira é uma árvore que nasce com muita facilidade e tem abundância de frutas. Aí, para evitar que os escravos consumissem o leite, os senhores do engenho inventaram um mito que se propagou até os nossos tempos. Existe também uma crença popular que diz que quando engolimos um chiclete, ou ele fica preso no nosso estômago por 7 anos, ou ele fica enroscado no nosso coitadinho coração. É fato que o nosso sistema digestivo não consegue quebrar a base de goma, mas isso não quer dizer que o chiclete ficará preso em nosso estômago. Geralmente, as pessoas colocam um pedaço de chiclete muito pequeno na boca, algo insignificante para o nosso corpo, que uma hora ou outra será expelido. Objetos de 2 centímetros de diâmetro, como uma moeda, conseguem sair do nosso estômago e intestino sem causar danos. O chiclete, então, que é um objeto macio e flexível, sai com muito mais facilidade. A única maneira de um chiclete ficar preso dentro do seu corpo por anos é se você engolir uma quantidade muito grande. Mesmo assim, seu corpo vai te dar sinais de que existe algo estranho dentro de você. Em 1998, aconteceu um caso onde uma criança sofria de constipação durante 2 anos. Depois de ser analisada pelos médicos, eles descobriram que havia um aglomerado de gomas de mascar no intestino do garoto, que costumava engolir cerca de 5 chicletes por dia. Então, a não ser que você engula uma quantidade muito grande, essa história de que o chiclete fica preso no nosso estômago ou intestino, na verdade, não é verdade. Muita gente acredita que depois que morremos, o nosso cabelo e a nossa unha continuam a crescer. E se você desenterrar um cadáver, você realmente vai ter essa impressão. Vai. Mas o que acontece de verdade é bem diferente. Quando morremos, o nosso corpo para de funcionar. E para que os cabelos e unhas continuem crescendo, eles precisam de um fornecimento constante de nutrientes, oxigênio e sangue. Como estamos mortos, obviamente, isso não vai acontecer. Esse mito surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. E sua explicação é bem simples. Quando morremos, o nosso corpo começa a secar e a murchar. Assim, a pele se afasta das unhas, dos cabelos, dando a impressão de que eles ficaram maiores. Quando essa crença surgiu, provavelmente, alguém viu um corpo desenterrado e teve exatamente essa impressão, sem saber que, na verdade, é o nosso corpo que encolhe. Quando ficamos jogando videogame, sua avó falava para você se afastar da TV para não estragar as suas vistas, não é? Pois é.
Na verdade, o que acontece é o contrário disso. Se uma criança está sentada muito perto da TV, é sinal de que ela não enxerga muito bem e que provavelmente precisa usar óculos. Diversos estudos foram feitos para testar se há uma distância mínima da qual a TV começa a desgastar seus olhos. Contudo, até hoje, nunca encontraram evidências de que a tela cause defeitos visuais nas pessoas. Provavelmente, esse mito surgiu porque antigamente os televisores emitiam radiação e as pessoas se preocupavam em manter uma certa distância da TV para evitar danos aos olhos. É claro que se você ficar horas olhando para uma tela, seja da televisão, do computador ou do celular, suas vistas vão começar a doer. E você pode até ter dor de cabeça. Mas isso não quer dizer que suas vistas serão danificadas. Quando ficamos concentrados demais em uma coisa, a nossa vista se cansa. E por isso é importante fazer algumas pausas. Assim como no caso do chiclete, também existe um mito envolvendo os caroços e as sementes das frutas. Ou ninguém nunca te disse que comer uma semente de melancia pode fazer crescer uma árvore dentro de você? Outra crença é de que as sementes causam apendicite. E acreditem, tudo isso não passa de mais um mito popular. Para começar, geralmente a inflamação do apêndice é causada pela obstrução que ocorre a partir do excesso de muco vindo do intestino. E nada tem a ver com engolir sementes. Quanto a nascer uma árvore dentro de você, é claro que isso é mentira. Uma planta precisa de luz, água e gás carbônico para se desenvolver. E é praticamente impossível ter essa combinação dentro de um corpo. Além disso, na maioria dos casos, as sementes ou caroços das frutas não fazem mal. Muito pelo contrário, eles podem oferecer tantos nutrientes quanto a polpa. O que não pode é, assim como qualquer outro alimento, consumir em excesso. Por falar em comer, existe um mito de que tomar banho depois das refeições pode fazer muito mal à nossa saúde. Bom, quando acabamos uma refeição, o nosso corpo precisa concentrar mais energia no nosso sistema digestivo, certo? Quando fazemos o exercício físico, nesse momento, os nossos outros músculos também vão precisar de energia. E isso pode acabar atrapalhando a nossa digestão. Por isso, o que faz mal não é entrar na água depois de comer, mas sim praticar exercícios. Resumindo, o grande problema é nadar depois de comer. Tomar banho não fará mal algum para a sua saúde. Quanto ao fato de que estalar os dedos faz mal, também é um mito, mas em partes. O estalo acontece quando o líquido sinovial, um fluido que serve como lubrificante e que preenche os espaços das articulações, fica cheio de bolhas por causa dos nossos movimentos. Ao puxar os dedos, essas bolhas estouram, fazendo aquele barulhinho satisfatório. Depois de anos e anos de estudo, a comunidade científica chegou à conclusão de que, quando esse movimento é feito com delicadeza e sem muita força, ele não pode fazer mal algum. Então, basta fazer com jeitinho que você nunca mais vai ter problemas com isso. Por fim, eu quero falar de um dos mitos mais sérios e perigosos envolvendo a nossa saúde. O de que as vacinas causam autismo. Em 1998, um médico chamado Andrew Wakefield publicou um estudo onde ele descrevia 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e inflamações intestinais graves, e todas elas tinham em comum vestígios de vírus de sarampo no corpo. O estudo fazia uma revelação muito grave e que podia mudar a história da humanidade. Porém, pouco tempo depois, descobriram que tudo não passava de uma farsa. Especialistas estudaram o trabalho de Andrew e descobriram que ele tinha manipulado os dados. Na época, ele teve sua licença médica cassada e o artigo foi considerado fraudulento, mas o estrago na mente de algumas pessoas já estava feito.
Muitas doenças que já tinham sido praticamente extintas voltaram a aparecer, como o sarampo e rubéola. Infelizmente, até hoje, algumas pessoas realmente acreditam que as vacinas causam autismo, o que coloca em risco a vida de crianças que nem eram nascidas quando o doutor Andrew Wakefield espalhou sua sementinha do mal. Mas ainda bem que nós estamos aqui para desmistificar todos esses mitos que por anos enganaram as pessoas. Por hoje é isso, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!